Vamos, que é a presença física do Deus encarnado no planeta, né? Então foi uma coisa especial. Nós não podemos ser chamados apóstolos no sentido como eles foram chamados. Nós podemos ter uma função de abrir igreja, que pode chamar isso de uma função apostólica. Mas apóstolos foram eles, que participaram historicamente daquele momento. E toda essa palavra um pouco dramática é uma palavra, você imagina, toda a nação durante séculos e séculos estava esperando um tipo de Messias que incluísse o poder espiritual e o poder físico, o poder político, unissem essas camadas todas, como era a proposta do Velho Testamento, de uma nação espiritualizada. E Jesus veio, chamou homens comuns e deu poderes para eles e falou, agora cai dentro. Quer dizer, eles foram, na verdade, o ministério deles foi muito doloroso, gente. Porque eles anunciaram uma coisa totalmente díspare das expectativas de séculos daquela nação para aquele povo. Então é um ministério muito doloroso. Eu acho que eu queria estar na pele dele pelo fato de conviver fisicamente com Deus encarnado, mas, cara, é um ministério muito bravo, realmente, e houve muita dissensão familiar, famílias racharam por isso, porque era uma tradição, além de nacional, uma tradição familiar. Então essa palavra toda é num clima já de avisar para eles, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser traídos, porque vocês estão anunciando uma coisa totalmente louca, como o Bruno falou, é totalmente louca. Chamou pessoas, não anunciou nenhuma instituição que o representaria na Terra, porque seria uma instituição da nação de Israel, já não existe mais essa instituição. Chamou pessoas e deu um chamado tipo particularizado. E anunciou também uma capacitação interior que não existia nem possibilidade. Antigamente, quem tinha alguma capacitação interior no Velho Testamento eram os profetas escolhidos a dedo e alguns reis, como Davi, etc e tal, sacerdotes, né? E nada mais, cara. Ele chamou homens comuns, sem título, sem instrução, e capacitou interiormente a eles e artesanalmente. Isso daqui por diante vai ser assim. Quer dizer, foi uma loucura. Ou Jesus realmente é Deus, ou ele é o mais maluco de todos os homens. Porque você imagina eu chegar para você, se vocês não me amarem mais do que a mãe de vocês não são dignos de mim. Imagina um ser humano falar isso para o outro. O cara tem que ser jogado no hospício. Não é isso? E foi o que aconteceu. Ele falou essas palavras, porque é Deus encarnado realmente. Então, nós temos que receber o chamado característico para a nossa geração. Logicamente, o poder hoje, depois que desceu o Espírito Santo, aí é um outro tipo de chamado, que esses caras foram os precursores. Esses caras foram chamados e receberam um sopro. Jesus não tinha, o Espírito não tinha sido derramado, Jesus soprou sobre eles o Espírito e falou, está aí, enquanto for derramado oficialmente lá, no Pentecostes, então vocês têm esse poder aí que é a mesma coisa. Vocês receberam antecipado. Nós recebemos já em decorrência da ascensão de Cristo. Ele falou para eles, olha, vocês vão ver acontecer o Filho do Homem descendo, que era justamente a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo. Não passará essa geração, então. Não está falando da segunda vinda, mas da sua ascensão como Deus, já representante do ser humano, porque ele foi até o final, sofreu tudo para ser nosso representante. Então, o Bruno falou uma coisa, é difícil, porque hoje eu estou trabalhando, eu estou ganhando meu dinheiro, no meio de todos os valores que qualquer pessoa à minha volta tem, e meu grau de dedicação a Deus, ele é algo totalmente invisível. É muito fácil a pessoa falar assim, o pastor tal é dedicadão a Deus. Não, às vezes o coração daquele pastor não está dedicado a Deus, ele está separado, ele é um pastor profissional, mas ele está visando uma série de outras coisas. Então não existe nenhuma análise em termos físicos, estéticos, que você possa garantir que você ou fulano está num grau de dedicação.
Então ele lançou a gente e falou, agora eu estou comissionando vocês para o ministério. O Marquinhos tem a sua empresa, ele vive com a sua família, eu trabalho ralo pra caramba também, o outro. E mesmo eu, se eu fosse um pastor profissional, que isso é normal, existe, é maravilhoso, o cara se dedica só àquilo, mesmo assim ele vai passar os mesmos problemas. Né? Parece que não vai passar, mas vai. Né? São problemas de dar de graça o que você recebeu de graça. Uma vez o cara falou, mas você é contra o pastor receber? Eu falei, não. Que digno é o Deus do seu salário. Agora, fazer o reino de Deus de negócio, não. Acumular. Ele fala assim, não acumuleis nada, nem prata, nem ouro, porque digno é o Deus do seu salário. Quer dizer, olha o contexto que essa palavra foi dita. Né? Você tem que se desprender de tudo para você vivenciar esse reino. Esse reino está no meio dos escritórios, no meio da rua, no meio da sua família, quer dizer, é um grau de dedicação que é para todos. E você pode dizer assim, eu tenho um chamado. Todo mundo tem chamado no reino de Deus, não existe essa coisa. O chamado oficial de uma denominação, ele não representa nada, gente, se não for consequência desse chamado individualizado e interiorizado. Então Jesus estabeleceu um tipo de espiritualidade que é para ser vivida sem você ter qualquer tipo de abstinência social. Separação. Sem você ser um cara separado. A igreja, uma época, tinha os mosteiros, tem até hoje, né? Etc e tal. Mas isso não produz em si. Dentro do mosteiro tem gente espiritual e tem gente carnal. No meio urbano tem gente espiritual e gente carnal. Porque é feita de opção. Então, hoje a gente pode meditar realmente no meu chamado. Eu, Hernani, posso falar assim, poxa, eu aceito o teu chamado. Cada dia a gente tem que confirmar esse chamado. Confirmar nas nossas escolhas, no nosso desprendimento. É muito mais, ele falou assim, é muito mais difícil você ser desprendido lidando com a coisa. Né? Você lidando com dinheiro e ser desprendido. É mais fácil você falar assim, não, eu vou lá ficar naquela montanha, viver comendo frutas, que eu não quero nem ver dinheiro na minha frente, mas você não está livre do dinheiro. Você está separado dele, é diferente, a liberdade. Então, esse evangelho de Jesus, para a época, gente, você meditar direitinho, é uma revolução que eu nunca vi igual. Uma revolução cultural, de costumes, de valores. Ele jogou para o alto a nação de Israel e era possuída da incumbência de anunciar o reino. Ele jogou para o alto um monte de interpretações de profecias sobre um rei que ia voltar de novo para unir o poder político, o poder espiritual e o domínio de Israel sobre todos os povos do planeta. Não foi pouca coisa não, gente. Então hoje nós usufruímos disso. Hoje nós não temos muitos problemas, temos outros. Esse problema que o Bruno falou, realmente é muito louco você hoje falar assim, pô, eu sou dedicado a Deus, mas eu sou um economista. Eu sou dedicado a Deus, mas eu sou um empresário e tenho um lucro de 100 milhões por ano. Isso não quer dizer nada. Não é porque o cara é pobre que ele é dedicado. Não é porque o cara está separado que ele é dedicado. Não é porque o cara usa a roupa tal que é dedicado. Esses caminhos são caminhos totalmente artificiais. A espiritualidade, ela está vivida, está proposta no habitat de cada um. Essa é a grande revolução que o cristianismo se espalhou pelo planeta inteiro. Né? Porque antigamente nem ler a Bíblia o povão não podia ler. A igreja prendia o conhecimento para que houvesse essa sensação de que o sacerdote tinha privilégios espirituais de acesso, etc e tal. Então hoje, gente, pode crer, nós temos que tomar consciência do nosso chamado nessa noite, que é um chamado que é feito para você, para mim, para cada um. E às vezes as pessoas ficam esperando que tal denominação dê a ele um título.
não representa nada. O título de uma denominação é um título de uma denominação. O cara é pastor não significa que ele tem conteúdo de pastor. Ele pode ter o título da denominação dele de pastor, ou de evangelista, ou de não sei o quê. Isso não representa nada diante de Deus se esse chamado não for partido de dentro para fora e reflexo de uma dedicação e das características e propostas individuais do cara. Então, muita gente que não tem título nenhum está com um chamado muito mais importante no reino e fazendo, como ele falou, coisas triviais, como conversar com o cara que você trabalha, como ajudá-lo numa hora, assim, fazer uma amizade, e ele vê em você, realmente aquilo que o Marquinhos falou, vê a obra de Deus em você, fala para o cara, né? Então, algumas dicas que Deus deu aqui são impressionantes. Primeiro, o senso de acumular, né? A gente está sempre querendo acumular tudo, acumular títulos, acumular grana, acumular isso. O cara pode ter dinheiro, mas ele pode estar livre do acumular, está pendurado no acumulado. O cara pode não ter um tostão, mas ele pode ser tão ganancioso. Então, um ganancioso, ele é um ganancioso sem um tostão no bolso. E às vezes um desprendido é um desprendido com 1 milhão ou 1 bilhão de patrimônio. Esse é o grande mistério do Evangelho de Jesus. Ninguém pode afirmar nada, porque ele é particularizado, ele parte de uma relação de afeto entre você e Deus, entre eu e Deus. Então, as minhas escolhas diárias, matinais, no dia a dia, eu falo assim, poxa, eu vou tirar meu tempo agora para visitar fulano, eu vou dar uma ligada para ciclano, eu vou ajudar Beltrano, hoje, pô, tem um cara angustiado do meu lado, pô, eu vou deixar um pouco o meu trabalho, eu vou ali falar com ele. Esses são ministérios fabulosos, fantásticos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então saiba, todos vocês têm um chamado. Eu estou aqui hoje falando, mas não tenho nada, aprendi isso, graças a Deus, um pouquinho disso, não tenho nada diferente de ninguém. Até esse título de pastor eu já larguei há muito tempo. Eu larguei esse título de pastor, para mim não existe isso. Pastor é aquele que pastoreia. Mas dentro da S8, às vezes tem uma titularidade necessária. Não, organização não representa nada. Jesus chamou de pastor aqueles que pastoreiam, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele não disse que esse título é um título exibicionista e de uma instituição, de uma nação. O Velho Testamento era, porque era a nação tinha que ser titularizada, porque era uma organização, mas isso não deu certo, gente. Não podemos repetir isso. Aí você vai me dizer, mas pode virar bagunça? Não. A bagunça já existe. E tem muita gente fazendo Deus, o reino de Deus de bagunça, né? Bagunçando o reino de Deus. Então, outra coisa que ele fala assim, não premediteis o que você vai falar, é o princípio da espontaneidade. Você saber que Deus habita dentro de você, você tem um chamado, a partir desse momento você não se preocupa mais em ficar armando, maquinando nada. A lei da espontaneidade penetra no coração daqueles que são sinceros. E os hipócritas, os caras que maquinam, esses não gostam de espontaneidade, eles gostam da titularidade, eles gostam das coisas oficiais. Então Jesus Cristo estabeleceu a espiritualidade no cotidiano, para todo mundo, democraticamente, todos que querem. Então nós podemos hoje nos consagrar a Deus aqui e dizer, Deus, eu tenho um chamado. Talvez você tenha esquecido que você tem um chamado. Você está falando, não, porque fulano que tem um programa na televisão, esse tem um chamado, Beltrano que foi para a África como missionário. Gente, não é isso, isso não tem valor. Pode ter valor ou pode não ter valor. O cara pode estar com um título de missionário e ser um cara totalmente fora do chamado. E você fazendo arroz, feijão, no escritório, tocando violão, sendo músico, sendo juiz,
sendo advogado, sendo pedreiro, sendo marceneiro, carpinteiro, você pode ter um baita chamado. Porque o chamado está intrínseco nas nossas atividades, como o Bruno falou. Vamos ficar de pé. Então vamos renovar nossos votos hoje e dizer